Olá pessoal! Nesta aula nós vamos testar as nossas primeiras classes Bootstrap. Vamos verificar se tudo que nós fizemos na aula passada, incluindo o Bootstrap 4 no nosso tema, realmente funciona. Antes de testar se o Bootstrap 4 está funcionando mesmo, nós precisamos adicionar uma tag no arquivo header.php. Essa tag é relativa ao viewport, que é a parte visível da tela e varia de dispositivo para dispositivo. Ela é extremamente importante e também assegura que o conteúdo do site responderá corretamente independentemente do viewport, por exemplo, em smartphones, tablets, desktops. Bom, eu já tenho ela pronta aqui. Na verdade, eu só copiei essa tag de um dos temas nativos do WordPress, né? E vocês podem fazer o mesmo também, né? Inclusive, eu recomendo que vocês façam isso. Então, tenho ela aqui. Bom, não vem muito ao caso explicar em detalhes o que é que está acontecendo aqui, né? Cada uma dessas coisas aqui, mas é importante que você inclua essa tag. Caso contrário, né? Se você não incluir, seu site pode ficar totalmente estranho num celular ou num tablet, e nós não queremos isso, né? Vamos salvar esse arquivo. Agora nós podemos testar o Bootstrap usando esse arquivo, o header.php. Vamos apagar esse parágrafo, porque a gente não precisa mais dele. Agora, como é que funciona o Bootstrap? Para ajudar a gente a entender melhor, vamos usar uma imagem do site Design Model, que é esta aqui. Bom, como nós vemos aqui na imagem, resumidamente, a base dessa ferramenta é um sistema de grids de 12 colunas, nas quais a gente pode distribuir o conteúdo do site. O conteúdo em si ele é centralizado dentro de uma classe especial chamada Container. E o tamanho desse container varia de acordo com o dispositivo que está visualizando o conteúdo do site. Dentro desses containers temos linhas, e essas linhas podem ser distribuídas por 12 colunas. Todos esses tamanhos aí são controlados por classes CSS especiais. Por isso é que nós enfileiramos um arquivo CSS na aula passada, tá? Existe uma classe CSS para o container, para a linha em si e para os tamanhos de colunas. A gente pode também definir tamanhos de colunas específicas para dispositivos extra grandes, grandes, médios, pequenos e extra pequenos. A grande diferença entre essa nova versão aqui do Bootstrap e a versão anterior, a 3, né, é no modo de usar as classes de colunas, pelo menos ao meu ver. Pelo menos foi o que eu percebi, né? Essa versão 4 do Bootstrap ela está mais, como se diz, mobile first. Ou seja, as classes CSS responsivas elas começam a fazer efeito de baixo para cima. Por exemplo, se você quiser que um determinado elemento do HTML tenha uma largura de 6 colunas a partir do tamanho de um dispositivo pequeno, você precisa apenas incluir a classe CSS para esse tamanho específico. O Bootstrap ele vai entender que dali para cima, ou seja, para os dispositivos médios, grandes e extra grandes, aquele elemento também vai ter 6 colunas. E o dispositivo extra pequeno vai ter 12 colunas automaticamente. Bom, mas vamos ver isso na prática. Vamos criar uma nova div dentro da seção Top Bar e vamos passar a classe Container para ela. Essa classe Container aqui ela é específica do Bootstrap e, como eu falei antes, ela centraliza os elementos. Dentro dessa div, vamos criar uma nova com a classe Row, que é a classe da linha. Prestem bastante atenção nessa ordem aqui, tá? Primeiro sempre temos um container e dentro dele, caso a gente queira ter colunas de tamanhos diferentes, vem essa classe row, que significa linha em inglês. Agora vamos dizer que a div das redes sociais vai ter uma largura de 9 colunas em dispositivos de tamanho extra grande, 7 colunas em dispositivos de tamanho pequeno até o grande e uma largura de 6 colunas para dispositivos extra pequenos como smartphones. Para isso vamos adicionar as classes col xl9, col sm7 e col 6 nessa div aqui de redes sociais. Vamos fazer o mesmo aqui para a div search, mas vamos trocar os valores. Para o tamanho extra grande, nós vamos ter 3 colunas. Do tamanho pequeno até o grande, nós teremos 5 colunas.
e para o tamanho extra pequeno nós teremos 6 colunas. Percebam só que a soma de todas as colunas dentro da mesma linha não passa de 12, né? Então temos 9 mais 3, 7 mais 5, 6 mais 6, e que o tamanho pequeno de coluna também não tem um especificador. Na versão 3 do Bootstrap a gente usava o especificador XS, Extra Small. Agora isso já não é mais necessário, isso é porque se você escrever apenas col6, o Bootstrap já vai entender que aquele elemento sempre vai ter 6 colunas, desde o dispositivo menor até o maior deles. Outra coisa que vocês devem ter percebido é que nós usamos a classe col_sm e nós dissemos que o tamanho que nós indicamos aqui, 7 e 5, vai ter efeito nos elementos desde um dispositivo pequeno até um dispositivo de tamanho grande. Se nós quiséssemos, por exemplo, um tamanho de coluna diferente para dispositivos médios, nós poderíamos indicar isso aqui também. Por exemplo, col_md10 e col_md2. Mas, como nós não indicamos aqui, o Bootstrap entende que essa classe pequena aqui, SM, manda, vamos dizer assim, né, nos tamanhos pequeno, médio e grande. Outro exemplo, se a gente apagasse essas colunas aqui XL, o tamanho das divs seriam sempre 7 e 5 colunas do dispositivo pequeno, SM, né, até o maior. Então a lógica é mais ou menos essa aí, tá? Ok, vamos adicionar mais uma classe especial do Bootstrap a essa div aqui, pesquisa, search. E essa classe se chama TextWrite. Ela vai fazer com que essa div aqui ela flutue para a direita, né? Na versão 5 do Bootstrap, essa classe aqui mudou o nome para TextEnd, tá? Aliás, algumas poucas classes CSS mudaram de nome da versão 4 para 5, tá? Eu não vou ficar vindo aqui toda vez para falar sobre isso. O que eu vou fazer é deixar o link da documentação do Bootstrap, onde eles falam com detalhes sobre cada uma dessas alterações. Então, toda vez que você estiver usando, né, uma classe CSS específica do Bootstrap e ela não funcionar, dá uma olhada nesse link, ok? A gente pode também adicionar mais algumas regras ao nosso arquivo CSS que vão ser apenas para distinguir, né, para a gente enxergar, né, as diferenças dessas duas áreas aqui que a gente acabou de estilizar. Vamos abrir o nosso arquivo CSS e vamos adicionar as seguintes linhas. Vamos salvar o arquivo e, finalmente, vamos visualizar as nossas mudanças. Atualizamos a página e aí está tudo funcionando. Cada div ficou com o tamanho especificado e com a cor que a gente definiu também. Agora, se a gente redimensionar o navegador, vamos clicar aqui, né? A gente vê que as colunas elas estão empilhando corretamente também. Parece mágica, né? Muito legal. Depois vocês também podem fazer esses testes aí sozinhos e brincar um pouquinho com essas colunas, com essas larguras aí de outras seções do tema. Um exercício legal, né? Bom, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês então na próxima aula.